abrir a palavra de Deus e deixar que a semente da palavra do Senhor também caia sobre o nosso coração, nos conferindo a graça, nos conferindo a força, nos conferindo a salvação que se manifesta para nós neste dia de hoje. Romanos capítulo 5, versículos de 1 a 11. Abra sua Bíblia comigo. Em carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Encontre aí esta palavra nesse momento, para que nós possamos beber das fontes da palavra de Deus. Diz assim, Romanos capítulo 5, versículos de 1 a 11. Diz assim a palavra de Deus: justificado, pois, pela fé, temos a paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele é que tivemos acesso a essa graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança de possuir um dia a glória de Deus. Não só isso, mas nos gloriamos até das nossas tribulações, pois sabemos que a tribulação produz a paciência prova a fidelidade, e a fidelidade comprovada produz a esperança. E a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Com efeito, quando éramos ainda fracos, Cristo a seu tempo morreu pelos ímpios. Em rigor, a gente aceitaria morrer por um justo, por um homem de bem, quiçá se consentiria em morrer. Mas eis aqui uma prova brilhante de amor de Deus por nós. Quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Portanto, muito mais agora que estamos justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. Se quando éramos ainda inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, com muito mais razão, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ainda mais, nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, porque desde agora temos recebido a reconciliação. Palavra do Senhor. Aplaudamos com fé, com alegria, com amor a palavra de Deus. Quero proclamar sobre você, querido, querida, o que diz esta palavra. Nós estamos em paz com Deus. Levante bem alto o seu braço, balance o seu braço e diga comigo: eu estou em paz com Deus. Os meus irmãos que estão aqui estão em paz com Deus. Nós estamos em paz com Deus e nos gloriamos até das nossas tribulações. Diga comigo: louvado seja Deus, porque até das minhas tribulações, das minhas provações, das minhas dificuldades, até nisso eu posso louvar o Senhor. Glória ao nosso Deus, glória ao nosso Deus, glória ao nosso Deus. Vamos aplaudir nosso Senhor. Por que que nós nos gloriamos até das nossas tribulações? Não fique assustado e pensativo dizendo: como que eu vou me gloriar das terríveis dificuldades que eu estou enfrentando?
ou que eu acabei de enfrentar. Nós não nos gloriamos por causa das dificuldades. Nós nos gloriamos porque nas nossas dificuldades Jesus Cristo está conosco, e Ele que venceu a morte, vencerá em nossa vida essa dificuldade conosco também. Nós nos gloriamos porque Jesus está conosco. Você se gloria porque Jesus está com você, e é daqui que vem a nossa paz. Mesmo nas nossas dificuldades, nós glorificamos a Deus. E sabemos que nas dificuldades, nós aprendemos a esperar no Senhor. É verdade ou não é verdade que as suas dificuldades estão fazendo você aprender a esperar em Deus? É verdade ou não é verdade? Quem aqui tem esperado em Deus? Levanta bem alto a sua mão. Tem esperado uma resposta, uma intervenção divina, uma graça, salvação para alguém que você está rezando? Levante a mão. Olha só, está aprendendo ou não está a esperar em Deus? Então bata no seu peito e diga: eu estou aprendendo a esperar em Deus. E eu tenho certeza de uma coisa: eu não serei enganado, porque a esperança não engana. E a graça de Deus já foi derramada sobre o meu coração e sobre a minha vida. Amém. Amém. Diz a palavra do Senhor que nós estamos em paz com Deus. Estamos. Mas a nossa paz com Deus não é aquela paz que Davi sentiu um dia, depois de ter cometido um crime terrível. Davi, acostumado a ganhar as guerras, um dia reuniu o seu exército e mandou para uma batalha. Mas ele mesmo não foi. Ele ficou em casa, ocioso, sem nada para fazer. E um dia, quando ele foi ao terraço do seu palácio, ele viu uma mulher bonita, que estava toda nua, tomando banho em cima da sua casa. E ali ele ficou apaixonado por aquela mulher. Chamou os seus servos, mandou que fossem buscá-la. Era uma mulher casada. E Davi mandou trazê-la ao palácio, e se deitou na cama e manteve relações com uma mulher casada, mas não apenas uma mulher casada, a mulher de um dos seus melhores soldados, que ele tinha mandado para a guerra. Só que aconteceu o que ele não esperava. Desta relação sexual, essa mulher engravidou. E agora o que ele ia fazer? Ficou em pânico, sem saber o que fazer. Mandou trazer o marido dela, que estava na guerra, para ele dormir com ela e pensar que o filho era dele e não do rei que tinha adulterado com a mulher dele. Um crime terrível. Mas Urias, esse soldado se chamava Urias, quando foi trazido na presença do rei, Davi disse a ele: vá para casa, vá descansar, vai deitar-se com a sua mulher. E Urias não aceitou isso, porque todo o povo estava em guerra. E ele pensou: como posso eu ficar na minha casa, deitado com a minha mulher, enquanto os meus amigos, os meus irmãos estão guerreando? E ele se deitou ali na porta do palácio de Davi e não foi para casa fazer o que Davi tinha pedido. O plano de Davi fracassou. E mais uma vez, angustiado e desesperado, ele tomou uma decisão macabra, tenebrosa. Ele escreveu um bilhete e mandou que o próprio Urias levasse ao general que estava combatendo. Urias levou aquele papel e quando o general abriu e leu, estava escrito: ponha esse soldado aonde a batalha é mais violenta, e quando o inimigo atacar com toda a força, deixem ele para ser morto. E foi assim que Urias morreu. Aí o profeta Natã
recebendo de Deus a revelação daquilo que tinha acontecido, chegou para Davi e contou uma história, e disse: meu senhor, eu vim aqui para reclamar uma causa. Nós temos lá 2 homens, um é fazendeiro e possui muitos bens e muitas ovelhas, e tem um outro, vizinho dele, que é pobrezinho, possui uma ovelha só. E este homem rico recebeu uma visita em sua casa, e não querendo matar as ovelhas que ele tinha, mandou pegar a única ovelha que aquele pobrezinho tinha, matou-a, comeu e deu aos seus convidados. Davi ficou vermelho de raiva. Ele se levantou, deu um soco na mesa e gritou para o profeta dizendo: quem é este homem? Porque este homem merece a morte. Diga-me quem ele é, e eu o farei morrer. E o profeta que estava na frente dele, apontando-lhe o dedo, disse: esse homem és tu. É você este homem. Davi se sentia em paz, mas era uma paz que era a tranquilidade da indiferença. Quando esta palavra diz para nós, nós estamos em paz com Deus, não é uma paz de indiferença, gente. A nossa paz com o Senhor não pode ser paz de indiferença, porque nós muitas vezes nos sentimos como em segurança, seguros, como estava Davi diante do profeta Natã. E muitas vezes nós, olhando para o pecado das pessoas, nós dizemos: esta pessoa merece ser condenada, essa pessoa é réu de morte, merece morrer. E quando nós dizemos esta pessoa merece morrer, os pecados que ela comete, por acaso são os mesmos pecados que eu e você, nós cometemos. Quem é digno de morte por causa do pecado, somos todos nós que estamos aqui, sou eu e você. Mas nós sentimos a morte de Jesus longe de nós, há 2000 anos atrás. E muitas vezes parece que isso que aconteceu não nos toca. E nós nos sentimos seguros, como Davi se sentia seguro diante do profeta Natã. Nós muitas vezes, diante do sacrifício de Jesus, nós lavamos as nossas mãos como fez Pilatos. E nós dizemos: eu sou inocente do sangue desse homem. Se eu estivesse há 2000 anos atrás, eu não teria matado Jesus. Se fosse eu com Jesus, eu teria defendido, eu teria entrado no meio. Mas a palavra de Deus, ela grita contra mim e contra você aquilo que o profeta Natã disse a Davi: tu és este homem. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo a mim e a você sobre Jesus, que neste dia nós nos recordamos que desceu à mansão dos mortos? A palavra de Deus nos diz: tu mataste Jesus de Nazaré. Você estava lá, você estava no meio da multidão. Você, Márcio, você gritou: crucifica-o. Você desejou a morte dele, você martelou os pregos para prendê-lo na cruz. Você estava lá e gritou pela condenação do Senhor. Porque Jesus Cristo foi crucificado, Jesus Cristo foi sacrificado por meus pecados, pelos seus pecados. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, e diz a palavra de Deus, Ele tomou sobre si as nossas doenças. Deixa eu dizer uma coisa: todos aqueles que aqui estão carregando enfermidades no seu corpo, Jesus abraçou as suas enfermidades, e por isso um dia a sua doença será curada. Ela será curada, porque Jesus tomou sobre Ele as suas enfermidades, as minhas enfermidades. Ele foi castigado
por causa dos nossos crimes, dos pecados que nós cometemos e que os outros conhecem. Mas olha aqui para mim, quantos pecados você já cometeu na sua vida e que ninguém sabe a não ser você, não é verdade? Quantos crimes eu tenho, gente, que só eu sei, eu e Deus. Jesus foi castigado por causa destes crimes que eu e você nós cometemos. Ele foi esmagado. Jesus foi esmagado por causa dos nossos pecados e das nossas iniquidades. O castigo que nos salva, porque nós fomos salvos e somos salvos pela cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. O castigo que nos salva pesou sobre Ele. Foi pelos meus pecados que Jesus morreu. E dizer que Jesus morreu por nossos pecados é o mesmo que dizer: nós matamos Jesus. Você compreende isso? Se você diz Jesus morreu por causa dos meus pecados, você está dizendo: Ele morreu por minha causa, Ele morreu por minha culpa, eu sou responsável pela morte do Senhor, eu matei Jesus. Alguma vez na sua vida você já teve coragem de dizer isso? Coloca a mão sobre o seu coração. Não diz da boca para fora não. Diga de verdade: fui eu quem matei Jesus. Com os meus pecados eu o crucifiquei. Eu matei Jesus, o meu Senhor, eu o matei com os meus pecados. Veja só, diz a palavra de Deus a respeito daqueles que tornaram a pecar depois do batismo. Na carta aos Hebreus está escrito que aqueles que depois de terem sido batizados voltaram a pecar, novamente crucificaram o Filho de Deus e o expuseram de novo às gozações, às injúrias, aos escárnios. Quando Jesus foi crucificado e passado algum tempo ele ressuscitou, Pedro num dia, tomado, cheio do Espírito Santo, virou-se para uma multidão que estava ali naquele dia, mas que não estava presente no dia da crucificação. E olhando para aqueles homens, disse a eles: vocês mataram Jesus de Nazaré. E eles sabiam que eles não estavam no meio da multidão. Eles não tinham gritado com a voz da garganta: crucifica-o. Eles não estavam lá no Calvário. Mas porque eles foram tocados pelo Espírito Santo, eles entenderam que com os seus pecados, eles haviam matado o autor da vida. Deus amou tanto o mundo, e quando a palavra de Deus diz aqui mundo, ela está falando de você. Deus amou tanto você, mas Deus te amou tanto, mas tanto. Diga para o teu irmão: Deus amou tanto você, mas tanto, mas Ele te amou tanto, que Ele enviou o único Filho, gerado por Ele, não para te condenar, mas para te salvar. Deus te amou tanto, que o bem mais precioso que Ele tinha, o seu Filho unigênito, Ele partilhou com você. Segura na mão dessa pessoa e diga: o Pai repartiu Jesus com você. Ele compartilhou o seu Filho amado, porque Ele te ama demais. Meu querido, Deus amou tanto você que enviou o seu Filho, não foi para te condenar. Jesus não veio condenar você, Jesus não te acusa. Sabe quem é que nos acusa? Primeiro aquele que é chamado acusador, Satanás, que a palavra de Deus no Apocalipse diz: ó céu, alegrai-vos, porque foi precipitado o acusador dos nossos irmãos. Mas ó terra e mar, cuidado, porque o demônio desceu a vós com grande furor e ira. Quem nos acusa? Você sabe quem é? Diga para eu ouvir. Quem nos acusa?
quem nos acusa é o adversário de Deus, o inimigo de Deus. Jesus não te acusa. Jesus não veio condenar você, Jesus veio te salvar. O Pai, apaixonado que Ele é por você, porque Deus te ama imensamente, e não querendo perder você, enviou a você o seu Filho unigênito. Ele te amou tanto que entregou a você o seu Filho único, entregou a nós o seu Filho único. Em resposta ao que foi que nós fizemos, nós o matamos. Nós matamos a vida. Por que eu estou dizendo a você neste dia de hoje esta verdade e esta palavra? Porque ninguém pode entender o amor de Deus se não entendeu o quanto Jesus sofreu. Ninguém pode entender o quanto foi amado por Deus se antes não naufragar nessa terrível verdade para ser resgatado por Jesus. Para você ser resgatado por Jesus, você precisa naufragar nessa verdade, você precisa se perder nessa verdade, você precisa entre lágrimas, como eu preciso entre lágrimas, bater no meu peito e dizer: eu fui um criminoso, eu matei o Filho de Deus, Jesus morreu por meus pecados. Porque quem nunca se sentiu perdido na vida, quem nunca se sentiu realmente correndo perigo, não sabe o que é ser salvo. Só quem se perdeu é que pode entender o que é ser resgatado. Se eu e você não entendermos o que Jesus sofreu, nós não vamos compreender o seu amor. Não podemos nem mesmo chorar as dores de Jesus, se nós não reconhecermos que fomos nós quem causamos esta dor. Agora veja, presta muita atenção no que eu vou falar para você. Diante dessa terrível verdade, nós podemos tomar dois caminhos. Nós podemos fazer como Judas, gritar, esbravejar, brigar com as pessoas e dizer: eu entreguei sangue inocente, eu sou culpado porque eu matei Jesus. E saindo dali, Judas foi se enforcar. Eu e você podemos nos desesperar diante daquilo que aconteceu e dizer: eu sou pecador, os meus pecados estão sempre diante de mim, eu não sou agradável a Deus por causa das minhas corrupções, das minhas misérias. E entrando em desespero, nós podemos dar cabo da nossa vida. Esse é um caminho que eu espero que você nunca escolha, e que eu acredito que você não escolheu por você estar aqui. Ou nós podemos fazer como Pedro, que tendo saído para fora, chorou amargamente ter traído Jesus. Coloca a mão sobre o seu coração e, repetindo o seu nome, pergunte a você mesmo: quem é você, Márcio? Você é Judas ou você é Pedro? Que suas lágrimas não sejam mais lágrimas de desespero, mas sejam lágrimas de arrependimento. Que o seu coração, Márcio, não se endureça por causa dos seus muitos pecados, e que você não se desespere, mas tenha confiança em Deus. E se for preciso, Márcio, chore amargamente os seus pecados. Olha de novo para mim. Gente, chorar faz bem. Até tem um dom na vida da gente, na vida daqueles que rezam, que se chama dom das lágrimas. São lágrimas de salvação que nos lavam o coração. Quem experimenta o dom das lágrimas sente-se renascer novamente. Não tem nada a ver com tristeza, não tem nada a ver com melancolia, com solidão, com desânimo, com moleza, com depressão, não. São lágrimas que curam. As lágrimas que Pedro chorou depois de ter traído Jesus foram lágrimas de arrependimento e de conversão. São como aquelas lágrimas que a gente chora depois de ter perdido alguém que a gente ama. Nós temos que aprender a chorar os nossos mortos, porque hoje em dia a gente não tem tempo nem para enterrar o parente que morreu.
A pessoa morre na sexta, na segunda-feira você tem que estar no trabalho. A pessoa morreu e você tem que ficar de pé, e firme, e forte, porque tem uma família que você precisa segurar. Então você não se permite ser fraco, quando você precisa ser fraco. E a gente fica sepultando dentro da gente o nosso choro. Isso faz a gente adoecer, isso faz mal para a gente. Isso acontece principalmente com os homens que foram educados para acreditar que homem não chora. É mentira, gente. Homem que é homem chora. Porque homem que é homem tem coração, homem que é homem tem sentimento. E homem que não chora é homem que se desespera. Homem que não chora é homem que adoece. Se mantém forte diante dos outros, mas por dentro está estraçalhado. Nós temos que aprender a chorar como Pedro chorou amargamente a traição que ele cometeu contra Jesus. Judas e Pedro cometeram praticamente o mesmo pecado. Judas traiu Jesus, Pedro também. Sabe qual foi a diferença? Judas traiu uma só, Pedro traiu 3 vezes. Sabe qual a diferença entre os dois? Um deles, batendo no peito, se arrependeu e confiou mais em Deus do que na sua própria justiça. Meu querido, não se desespere por causa dos seus pecados, das suas falhas, dos seus erros, mas antes, arrependa-se diante do Senhor e confie na misericórdia de Deus. Depois que Pedro experimentou no seu coração esse profundo arrependimento, ele pôde, como o profeta Natã, colocar em riste o seu dedo e dizer: arrependei-vos. Ninguém pode dizer para outra pessoa: se arrependa, se antes ela mesma não se arrependeu. De onde vem a autoridade de Pedro? Daquilo que ele experimentou. E veja, toda vez que na sua vida você toma posição contra você mesmo para ficar do lado de Deus, porque eu acredito que não foi fácil para você colocar a mão no seu coração e dizer: eu matei Jesus. Foi fácil? Causa uma coisa ruim, não causa? Quem diz de coração não se sente bem dizendo isso. Todas as vezes que você fica contra você mesmo para ficar do lado de Deus, Deus toma posição contra a justiça dele para ficar ao seu lado. Isso se chama misericórdia. Todas as vezes que você diz: Deus está certo, eu estou errado, eu mereço a morte, eu pequei, Deus fica do seu lado e Ele detém a sua justiça, transformando-a em misericórdia. Quando você diz: eu pequei, o Pai do céu diz: eu te perdoo. Quando você diz: eu mereço a morte porque eu matei Jesus, o Pai do céu diz: mas em nome do meu Filho eu te salvo. Você não está condenado. O seu crime é verdadeiro, mas o crime que você cometeu foi apagado pelo sangue do meu Filho. Só um coração humilde, só um coração humilhado, só um coração arrependido, gente, só um coração contrito é capaz de experimentar essa graça na sua vida. Quem não tem um coração humilde diante de Deus, se revolta contra Deus por qualquer sofrimento. Sabia disso? Quem não tem humildade diante de Deus, se revolta contra Deus diante do menor sofrimento, da menor dor, da menor decepção. Nós fazemos com Deus aquilo que um filho não é capaz de fazer com seu pai. Imagine só uma coisa. Quem aqui é pai? Quem aqui é mãe? Levanta a mão. Deixa eu ver. Imagine você, que você vira para o seu filho e diz assim: meu filho, não suba nessa árvore,
Porque se você cair daí, você vai se machucar seriamente. Olha a altura desse galho, você pode bater com a sua coluna no chão, você pode ficar aleijado. Você pode quebrar um braço, você pode bater de cabeça e ter um traumatismo. Você pode morrer porque você está subindo aí. E você avisa a criança, e você repreende a criança. E às vezes você ameaça. Ameaça por quê? Porque você tem raiva do seu filho? Não, porque você não quer vê-lo morto. E um dia, o bendito, aproveitando que você não está vendo, ele escala sorrateiramente a árvore, e no momento de deslize ele despenca de lá de cima igual uma fruta madura, e na queda ele quebra a perna. Imagine que você correndo para acudir o seu filho, porque nessa hora nem tem bronca, nessa hora o que o pai e a mãe querem é socorrer. Imagine que você se aproximando para poder socorrer o seu filho, ele aponte o dedo para você e diga: onde estava você na hora que eu precisava? Por que você não estava aqui para me tirar dessa árvore? A culpa é sua, minha perna está quebrada por sua culpa. Foi por causa de você que eu me machuquei. Eu te pergunto, seria justo? Seria justo? Pois nós fazemos isso o tempo inteiro com Deus. Nós recebemos de Deus uma palavra que nos diz: não faça isso. Tem gente que diz que os 10 mandamentos são muito negativos. Só diz isso quem não entendeu os 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos são mandamentos de amor. Quando a palavra de Deus diz para nós não adulterar, muita gente, se tivesse obedecido a esse mandamento, ainda estaria viva no dia de hoje. Que teve muita gente que morreu porque foi pego em flagrante de adultério. O outro não pensou, puxou a arma, puxou a faca e matou. Quando a palavra de Deus nos diz não faça, aquela palavra está cuidando de nós porque nos ama. Mas nós desobedecemos as coisas que Deus nos ensina, e depois, quando a nossa vida começa a fracassar, começa a dar errado, a gente faz igual aquela criança que caiu da árvore e se quebrou. A culpa é sua. Onde é que você estava quando eu precisava de você, meu Deus? Agora olha a minha vida toda despedaçada. Não é justo, porque o Senhor se manifesta por nós para a nossa salvação em seu amor, e justamente para nos salvar destas coisas que despedaçam a nossa vida. Mas como entender esse mistério de amor, gente? Para a gente entender esse mistério, nós precisamos nos fazer a pergunta que muita gente faz: por que Jesus morreu? Você já se fez essa pergunta? Pergunta para o seu querido aí que está sentado do seu lado, para a sua querida, seu companheiro de oração. Pergunte para ele: por que Jesus morreu? Toda pergunta merece uma resposta, então responda: por que Jesus morreu? A palavra de Deus trazia esta pergunta. A igreja, no seu começo, trazia esta pergunta: por que Jesus sofreu? Por que Jesus teve que sofrer? Por que Ele morreu? Por causa dos nossos pecados. Mas essa resposta não era suficiente, então houve quem perguntasse: mas por que Ele morreu por causa dos nossos pecados? E aí nós tivemos a resposta que ilumina a nossa vida por todos os séculos dos séculos, amém. Por que Jesus morreu por nossos pecados? Porque Ele nos amava. Jesus morreu por você porque Ele amou você. Jesus nos amou e se entregou por nós. Coloca de novo a mão sobre o seu coração e diga: Jesus me amou e se entregou por mim. Meu irmão, diga para o seu irmão: Jesus te amou e se entregou por você. Jesus amou e se entregou pela igreja. E veja, o próprio Jesus nos fala: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vós sois os meus amigos, disse Jesus. Você parou para pensar
que você é amigo de Deus? Olha para cá, deixa eu ver seus olhos. Jesus não é só seu irmão mais velho. Jesus não é só seu Salvador. Jesus é seu amigo. Foi Ele quem disse a você: eu te chamei de amigo, e ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Um homem contou que certa vez, ele, professor de natação, ele tinha o hábito de, nas noites mais quentes, ele entrar ali no colégio onde ele dava aulas, e como ele era professor, ele tinha a chave do ginásio, ele já conhecia tudo ali muito bem, então ele entrava e costumava nadar à noite no escuro. Um dia, chegou na escola, abriu o portão como ele costumava fazer, chegou lá no ginásio onde ficava a piscina, e ele decidiu naquela noite saltar da plataforma mais alta, 10 metros de altura. E ele foi subindo escada por escada, até chegar no topo. Nadador profissional, ele ensaiou o salto, foi até a rampa, ali no trampolim, ele estava preparado para saltar, então ele abriu os braços. E ali com os braços abertos, ele percebeu que a lua projetava uma sombra, que era uma cruz perfeita, no fundo da piscina. E ele ficou tão encantado com aquele sinal daquela cruz, que ele não sabe explicar porquê. Ele foi descendo as escadas, para poder molhar os pés naquela água, cuja cruz, o sinal, a sombra que o corpo dele fez, traçando um sinal da cruz, ele queria tocar com os dedos naquela água que tinha recebido aquele sinal. Quando ele terminou de descer, que ele se sentou à beira da piscina e colocou os pés para dentro da água, cadê a água? A piscina tinha sido esvaziada na noite anterior para ser limpa. Ele quase saltou de 10 metros de altura numa piscina vazia. E naquela hora, ele foi tomado de um choro compulsivo. Ele chorava e entendeu o que naquela noite aconteceu com ele, porque Deus nos visita nos pequenos sinais da nossa vida, e ele ali chorando, ele dizia: o sinal daquela cruz, daquela sombra, no fundo desta piscina salvou a minha vida. Ele era uma pessoa religiosa, ele estava acostumado a ter amor por Deus, mas como muitos de nós aqui, ele foi se afastando e foi se esquecendo daquilo que ele aprendeu no colo da sua mãe e no colo do seu pai. Mas naquele dia, ele chorou porque Jesus o salvou pela sua cruz 2 vezes. Primeiro, salvou de se esmagar naquela piscina vazia. Segundo, para tocar no coração dele como tocou naquela noite, foi preciso uma outra cruz que não era feita de sombras, a terrível cruz do Calvário. E esta cruz não salvou apenas este homem, salvou você, querido. Você é salvo pela cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo seu sangue precioso. A cruz de Jesus é a maior manifestação de amor que Deus podia dar por você. Eu dizia que as pessoas perguntavam: mas por que Jesus sofreu por causa dos nossos pecados? Porque Ele nos amava. Agora não dá mais para fazer pergunta, porque o amor dispensa pergunta. Dispensa ou não dispensa? Você consegue explicar por que você ama as pessoas que você ama? Alguém que você ama já te perguntou: por que você me ama? Alguma vez já? A mim já. Perguntinha difícil de responder, viu? Porque não há resposta para o porquê nós amamos alguém. Porque quando a gente ama alguém de verdade, esse amor é de graça e a gente não sabe explicar. Jesus te ama de graça, querido. Jesus te ama de graça, minha querida.
Não tem explicação para esse amor. Ele te amou e basta. Ele te amou e pronto. O Senhor amou você com todo o seu coração, e o amor de Jesus não admite um porquê, porque ele é gratuito, não pede nada em troca. O amor de Jesus só dá. Não tenha medo de se aproximar de Deus, pensando que Deus vai tirar as coisas da sua vida, que Deus vai pedir para você uma coisa que você não pode dar. Isso é tentação. Isso é o diabo quem coloca na cabeça da gente, dizendo: você vai se aproximando de Deus, e depois Ele vai pedir tudo a você. Jesus não quer nada de você. Ele não vai tirar nada de você, a não ser as suas dores, as suas angústias e os seus sofrimentos. E eu tenho certeza que isso você não quer mais na sua vida. Jesus não quer tirar nada de você, a não ser a miséria que foi te fazendo infeliz. O que Jesus quer é dar a você uma vida nova. Mais ainda, Ele quer se dar a você, e isto é que é o amor verdadeiro. A palavra de Deus nos diz: nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus. Não pense você que você amou o Senhor primeiro. Não pense que Deus te abençoou porque você o ama. Foi Deus quem foi atrás de você. Foi Deus quem foi buscar você. Escute, foi Deus quem te trouxe para esse acampamento de Semana Santa. Foi Deus que preparou para você graças maravilhosas que você tem experimentado e ainda vai experimentar nesse dia de hoje, nessa vigília de Páscoa. Eu tenho certeza que muitas pessoas que chegaram aqui com seu coração despedaçado, amortecido, anestesiado, mortificado, vai sair daqui nesse dia com o seu coração ressuscitado, cheio de vida, cheio de esperança, cheio de amor. Vai ser uma mudança tão grande que as pessoas nem vão te reconhecer na sua casa. Jesus amou você, e por você Ele morreu. Jesus morreu livremente por amor. Não pense que Jesus foi assassinado. Quem matou Jesus tem culpa de assassino, e somos nós. Mas Jesus não foi assassinado porque Ele se entregou por amor. Tem gente que pensa que Jesus ele foi para a cruz por acaso, por necessidade, forçado ou por razões históricas. Ele foi se encaminhando para a cruz sem perceber, ou até mesmo a contragosto. Mentira! E quem diz uma coisa dessa está esvaziando o evangelho da sua mensagem mais principal e mais maravilhosa. Porque o evangelho, minha gente, nada mais é do que o anúncio alegre, a mensagem do amor de Cristo Jesus por nós. O evangelho é confissão do amor de Deus. A maior declaração de amor que Deus podia fazer por você, Ele fez na sua palavra. O evangelho nada mais é do que o Pai dizendo para você: eu te amo em Jesus Cristo, meu filho. Eu sou capaz de fazer loucuras por você. Não só o evangelho, mas toda a Bíblia inteira brada, a Bíblia inteira grita: Deus ama você. Diga para o seu irmão: Deus ama você, e ama com todo o amor de pai que Ele tem. Deus amava você já antes de te criar. Fala para Ele. Meu querido, Deus, preste atenção, Deus não depende do que você faz para Ele te amar. Se você pensa que você precisa ser bom para Deus te amar, você se engana. Porque Deus já te amava antes de você existir. Olha aqui para mim.
Deus já sabia todas as burradas que você ia fazer na sua vida, antes de te criar. Ele já sabia todos os pecados que você ia cometer. Já sabia todas as atrocidades que você ia fazer. Mesmo sabendo disso, Ele olhou para você, no coração dele, porque você ainda não existia, só no coração, no pensamento de Deus. Deus olhou para você, sorriu e disse: esse meu filho vale a pena apesar de tudo. Essa minha filha vale a pena. E a maior demonstração que você tem de que Deus te ama é porque Ele te criou. Porque Deus não faz nada que Ele não queira. Deus não faz o que Ele não ama. Deus criou você porque Ele amou você. E na palavra dEle, Ele falou a você do seu amor pelos profetas. Os profetas, mesmo quando nos ameaçam, gente, mesmo quando eles nos repreendem e nos reprovam, é para fazer com que nós voltemos ao amor de Deus. Se você olha a Sagrada Escritura, pela boca dos profetas, Deus manifesta para nós um amor de Pai. Diz assim um trecho da Escritura: assim como um pai é bondoso e tem compaixão do seu filho, assim Deus tem compaixão daqueles que o temem. Coloca a mão no seu coração e ouve de novo. Assim como seu pai se compadece de você, assim como seu pai ama você e não quer o seu mal, Deus tem compaixão de você, porque para você Ele é mais do que um pai. Quero dizer para você que não teve pai, ou que teve, mas o seu pai não se manifestou na sua vida. Deus não é igual ao seu pai. Ele nunca vai deixar você. E Ele nunca vai fazer com você os erros que o seu pai cometeu, porque Ele te ama. E quem ama não faz o mal para o outro. A palavra de Deus pela boca dos profetas diz que Deus tem coração de mãe. E o Senhor apaixonado, e a gente lendo a palavra, a gente até se comove. A gente chora, porque a gente sente o que está no coração de Deus. E se Deus pode chorar, chorou quando disse essa palavra. Aquela que está lá em Isaías: ainda que a tua mãe esquecesse você, eu jamais te deixarei, eu nunca te abandonarei, porque você está gravado na palma das minhas mãos, nas palmas do meu Filho Jesus. O seu nome jamais será esquecido. No céu o seu nome já está escrito, porque foi por você que Jesus foi crucificado. O amor de Deus é um amor que extravasa toda comparação, que Ele chega ao ponto de resumir numa frase o seu modo de proceder com a gente. Lá em Jeremias, Ele diz: com amor eterno eu te amei. Deus nos falou pela boca dos profetas, mas diz a palavra de Deus que nos últimos tempos Ele nos falou por meio do seu Filho. Gente, Jesus não apenas fala que o Pai nos ama, Jesus é o amor do Pai por nós, porque Deus é amor e Jesus é Deus. Você tem dúvidas disso? Então diga comigo: Deus é amor e Jesus é Deus. Jesus é o amor de Deus por mim. E agora veja, isso tem uma diferença imensa. Porque se quando nos falava pelos profetas, já era uma coisa grandiosa, em Jesus, é Deus mesmo que fala conosco. Deus não fala mais de longe, Ele fala de perto de você, do meio da sua humanidade, do meio dos sofrimentos que você enfrenta. Sabe por quê? Porque Jesus sabe o que é ser gente. Pega no seu corpo, aperta o seu braço. Está vendo? Jesus sabe o que é ser feito de carne, porque Ele foi feito de carne. Não tem dor, não tem sofrimento
que você esteja passando na sua vida, que Jesus já não tenha enfrentado antes de você. Jesus sabe exatamente o que você está vivendo, Jesus sabe exatamente as dores que você está enfrentando, porque a palavra dele nos revela que ele sabe o que é sofrer, e talvez ele sabe o que é sofrer, o que você não sabe. Alguns aqui talvez já tenham sabido, mas eu, graças a Deus, essa dor eu ainda não experimentei. Que a palavra de Deus diz que Jesus experimentou o sofrimento até as fezes. É dura esta palavra, não é? Em outros termos, ele se borrou de tanta dor. Nós temos na nossa casa um crucifixo bonito, piedoso, mas a cruz de Jesus não teve nada de bonita. Ele estava tão deformado que ninguém sabia se era gente ou se era um bicho. Você sabe quando a ferida ela se abre em flor, em que a carne vem para fora e você não vê a pele? Jesus estava desse jeito na cruz, e lá a dor foi tão grande, que ali ele se urinou, e ele derramou as suas fezes na cruz. Você talvez não tenha experimentado esse sofrimento, ele experimentou, um sofrimento até as fezes. Jesus amou você com um coração divino e humano. Jesus amou você de uma forma perfeitamente humana, mas com medida divina. Por isso você pode sentir o amor de Deus, porque Ele amou você de um jeito que você entende, mas de uma maneira inesgotável. Você nunca esgotará o amor que Deus tem por você. Todo tanto que você achar muito, ainda é pouco, Ele te ama mais. E eu me lembro que eu escutava o testemunho de um traficante, que ele dizia que traficante, assassino. Ele disse que sentado numa cadeira, dentro de uma igreja, ele ouvia a pessoa lá na frente dizer que todo o amor de Deus era para ele. E ele dizia: mas eu, assassino, traficante, estuprador. E a pessoa dizia: para você foi dado todo o amor de Deus, todo. O Pai do céu ama você com o mesmo amor que Ele ama Jesus. Isso é um escândalo. Diga para o seu irmão: todo o amor de Deus te pertence. O Pai do céu amou você com o mesmo amor que Ele amou Jesus. E amou também por meio de Jesus de uma forma perfeitamente humana. Fala para ele: te amou com laços humanos, mas com uma medida divina. Gente, que amor! Que amor pelos discípulos! Jesus amou Judas até o último momento. Que amor com Pedro! Que amor pelas crianças! Você se lembra destas passagens? Que amor pelos pobres, pelos doentes. Que amor pelos pecadores, pelos ladrões e pelas prostitutas. Sabe por que que Jesus amava e ama? Porque amando, você faz crescer e você devolve a dignidade e a esperança da pessoa. Abre bem o seu ouvido agora. O remédio para a sua família não é o castigo, não é a repreensão, não são as palavras duras. O remédio para aquela pessoa na sua família que é um problema, eu vou pedir para nenhum câmera pegar, tá bom? Para ninguém te ver pela televisão. Mas me responda: quem aqui tem alguém problemático na família? Levanta a mão. Sabe aquela pessoa que é um problema na sua família? O remédio para ela não é outro, querido, é amar. Porque quando você ama, você faz crescer no coração dela e você devolve a ela a dignidade, a esperança. Pelo seu amor, essa pessoa há de voltar para Deus. Pelo seu amor, esta pessoa há de voltar para a sua casa. A prova suprema do amor de Deus por nós é esta: quando nunca na palavra de Deus, alguém que chegou diante de Jesus com o coração simples, foi embora, retirou-se, sem antes ter sido transformado, renovado pelo seu amor.
Você que chegou aqui com o seu coração simples, humilde, você vai sair daqui transformado interiormente pelo amor de Jesus, nosso Senhor. E quando o coração se transforma, gente, o resto vem como consequência. A vida melhora, a saúde melhora, as finanças melhoram, porque tudo isso é consequência de uma vida bem vivida com Deus. Para quem tem Deus não falta nada. Quem tem Deus tem tudo. Mas é pelo seu amor misericordioso que esta graça nos é dada. Qual é a prova suprema deste amor de Deus por nós? Diz a palavra do Senhor, que tendo amado os seus, Jesus os amou até o fim. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Isso quer dizer que Jesus amou até o limite extremo do amor. Veja a palavra que nós lemos no versículo 8. Olha o que ela proclama. Mas eis aqui uma prova brilhante de amor de Deus por nós. Quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Coloca a mão sobre o seu peito ou abraça a sua Bíblia e diga comigo: eis aqui uma prova brilhante do amor de Deus por mim. Quando eu ainda era pecador, Deus morreu por mim. Jesus morreu por mim. Tem alguém aqui entre nós que não é mais pecador? Nem entre nós, nem entre eles, gente. Então por que essa palavra diz quando nós éramos pecadores? Eles continuavam sendo pecadores. O que mudou é que eles não viviam mais como escravos do pecado. Quando você era um ignorante, escravo do pecado e da maldade de Satanás, quando você tinha ódio contra Deus, quando você tinha revolta contra Deus, quando você não queria saber de Deus, e todos nós que estamos aqui, um dia na nossa vida já vivemos isso. Quando nós éramos indiferentes, quando a gente já tinha esquecido a igreja, quando nós nem rezávamos mais, Jesus morreu por nós. Ele deu a sua vida por você, quando você nem queria saber dele. Quanto mais agora que você quer Deus na sua vida, quer ou não quer? Quer ou não quer? Você será salvo, você e a sua família. Se quando você nem queria saber de Deus, o sangue de Jesus te lavou e te purificou, quanto mais agora, que mesmo sendo pecador, você quer ser de Deus. Tem duas coisas que comprovam o amor de uma pessoa por nós e faz essa pessoa vencer. Essa dica é impagável. Você quer saber se as pessoas te amam? Quer saber? Pergunta para o teu irmão: você quer saber se as pessoas amam você? Tem duas coisas que podem provar. Fala para ela: duas coisas. A primeira delas, dessas duas coisas que comprovam a veracidade do amor, a primeira delas é fazer benefícios à pessoa que a gente ama, ajudar a pessoa. Sabe quem ama você? Quem te ajuda. Não é quem divide com você uma caneca de cerveja no boteco. Esse daí, meu querido, você pode esquecer. Quem ama você não é o seu parceiro de bilhar, não é o seu parceiro de jogo, de cartas. Quem ama você não é o seu colega de prostíbulo, não é aquela mexeriqueira que fica fofocando com você sobre a vida dos outros. Quem ama você é quem sempre te ajuda, é quem faz o bem a você. E às vezes, é até uma pessoa que você não gosta, mas que te ama. E reze a Deus para essa pessoa não morrer cedo, porque ela vai te fazer falta. Talvez quem ame você seja aquele pai, aquela mãe que quando você fala dele até torce o nariz, e que acha chato porque te importuna, mas essa pessoa te quer bem, te faz o bem. Quando você precisa de ajuda, é lá naquele chato que você recorre.
A primeira prova de que uma pessoa te ama é que quando você precisa, ela te ajuda. Primeira prova. A segunda, muito maior do que essa primeira. A segunda prova que garante que o amor daquela pessoa é verdadeiro é sofrer pela pessoa amada. Ama você quem sofre por você. Tem gente que sofre por você e tem gente que sofre por sua causa. Posso dizer de uma outra forma? Posso? Sabe quem te ama? Quem te atura, quem te aguenta. É esse que te ama. Porque essa pessoa sofre por você, e sofre com você, e sofre ao seu lado, para provar o seu amor. Deus inventou uma coisa absurda. Deus inventou o próprio sofrimento e o próprio aniquilamento, e se tornou capaz de sofrimentos monstruosos. Jesus se tornou capaz de sofrimentos monstruosos. E por tudo que ele sofreu, e por tudo que ele sofre, Deus convenceu os homens a respeito do seu amor por eles. E atraiu de volta a si aqueles que fugiam do seu Senhor, pensando que eram odiados por eles. Seja sincero comigo. Quem aqui um dia, pelo menos um dia na sua vida, achou que Deus não gostava de si? Levanta a mão. Quem aqui achou que seria castigado por Deus pelas coisas que fez? Levanta a mão, seja sincero. Quem pensou que tinha sido abandonado e não era escutado por Deus nas suas orações por causa dos seus erros? Balança a sua mão, olha a sua volta. Foi o amor de Jesus que nos convenceu a voltar, porque nós achávamos que o Pai do céu não gostava mais de nós por causa dos nossos pecados. Jesus está repetindo a você nesta manhã o que um dia ele disse a uma santa: eu não te amei de brincadeira. Diga para o seu irmão: Jesus não te amou de brincadeira. Bata no seu peito e diga: Jesus não me amou de brincadeira. Para você ver, querido, para você saber o quanto Deus ama você, basta você olhar e ver o quanto Ele sofreu por você. O sofrimento de Deus demonstra o amor dele por você. Sofrimento no corpo, mas sobretudo na alma. Alguém aqui, algum dia, teve que ficar separado da pessoa que amava? Levanta a mão. É gostoso, não é? Tem certeza que você morre de vontade de voltar naquele tempo que vocês estavam distantes. Tem umas saudades que não dá para a gente superar agora, né? A pessoa que partiu para junto de Deus, a pessoa que faleceu. Doeu, não doeu? Dói quando a gente é separado de quem a gente ama. E quanto mais amor a gente tem, maior é o sofrimento. Jesus foi separado do Pai por minha causa e por sua causa, porque Ele se tornou excomungado por causa dos nossos pecados que Ele abraçou. Quando Jesus na cruz disse: meu Pai, por que me abandonaste? Foi porque o meu pecado e o seu pecado o separou de Deus. E naquele momento o Pai amava imensamente, infinitamente Jesus, mas o meu pecado e o seu pecado não permitiam que Jesus sentisse o grande amor que o Pai tinha por ele naquele momento da cruz. Ele se sentiu só, excomungado, abandonado, perdido. Jesus, para que você não tivesse que passar a eternidade no inferno, Jesus experimentou o inferno. Jesus é o único que foi ao inferno e voltou, para que você não precisasse ser condenado ao inferno. O inferno não é para você, querido. O inferno não é para mim. Diga para o seu irmão: o inferno não é para você e você não pode ir para lá. Alguém poderia dizer assim: é verdade,
Jesus nos amou nos dias que Ele estava na terra, mas e agora? Os discípulos de Emaús, eles diziam: já se passaram 3 dias. E eu e você, nós somos tentados a dizer: já se passaram 2000 anos. No entanto, os discípulos de Emaús se enganavam, porque Jesus havia ressuscitado e caminhava no meio deles. E nós também nos enganamos quando nós pensamos como eles, porque o amor de Deus está no meio de nós, gente. O Espírito Santo foi derramado sobre nós. Deus está conosco neste dia, e com Jesus e com o Espírito Santo, no final deste dia nós vamos celebrar a ressurreição do Senhor, e o céu e a terra vão se encontrar neste lugar. Acredite nisso. Diante de tudo isso, o que nós vamos dizer? O que você vai dizer depois de saber o quanto Deus ama você? Tem várias respostas possíveis. Você poderia dizer assim: sabendo que Deus me ama desse jeito, a partir de agora eu também vou amar a Ele. Esse inclusive é o primeiro dos mandamentos. E é justo que a gente ame quem nos ama, mas isso não vem primeiro. Tem uma coisa que vem antes. E talvez você até pudesse dizer, por conhecer a palavra de Deus: nós devemos nos amar uns aos outros como Ele nos amou. São João nos ensinou isso. É verdade, mas existe uma outra coisa que vem antes de todas essas duas. Antes de tudo isso, crer no amor de Deus. A única coisa que Deus quer nesse dia é que você acredite no amor que Ele tem por você, que você se espante como um dia eu me espantei com uma mulher que se espantou. Ela me agarrava pelos braços, chorava e dizia: eu não sabia que Ele me amava tanto assim. Aquela mulher lavada em lágrimas. Está na hora da gente se espantar com o tamanho desse amor, porque nós temos dificuldade em crer. A gente não duvida do poder de Deus, a gente não duvida da liberdade de Deus, mas a gente tem dificuldade em acreditar que Deus nos ama. Olha para cá, Deus ama você. Você sentadinho aí nessa cadeira, você sentado aí nessa arquibancada, Deus ama você com um amor apaixonado. Os olhos de Deus se comovem quando Ele olha para você. O olho de Deus brilha de paixão por você. E Deus fica louco só de saber que Ele pode te perder. Deus te ama. E nós não acreditamos nisso, porque se nós acreditássemos de verdade, de imediato, a nossa vida, nós mesmos, as situações, as coisas, elas se transformariam todas diante dos nossos olhos, e hoje mesmo nós estaríamos com Jesus no paraíso, porque o paraíso nada mais é do que desfrutar do amor de Deus. Quem sabe que é amado por Deus, vive o céu aqui na terra. Quem sabe que é amado por Deus, não é tocado por Satanás. Vou te contar 2 situações para nós rezarmos. Você quer entender o que é esse amor? Imagine que um dia, numa perseguição, você e um amigo seu foi preso num campo de concentração. E todo mundo sabia que a pena para tentativa de fuga era a morte. E você tentou fugir, mas não conseguiu escapar. Conseguiu voltar e se escondeu no meio das pessoas. E o seu melhor amigo foi acusado. E disseram que ele era o culpado. Ele sabia que foi você quem tentou fugir, mas quando o acusaram, ele se calou. Pegaram o seu amigo e torturaram ele na sua frente. E ele se calou, não foi capaz de acusar você. E quando estavam levando ele para matá-lo, ele simplesmente olhou para trás, sem ter raiva, sem acusar você. Eu te pergunto,
a sua vida continuaria a mesma depois daquele olhar? Foi esse olhar que Jesus lançou para Pedro, no momento em que Pedro estava indo chorar amargamente. Ele não te acusa. Pense de uma outra forma. Pense que por causa de um pecado, de um crime que você cometeu, o seu pai foi culpado e foi levado no seu lugar. E durante muitos anos, o seu pai foi maltratado, foi castigado, foi ferido sem poder voltar para casa. Muitos anos depois, seu pai volta, velhinho, todo machucado, trazendo no corpo as marcas das feridas, mas agora ele está livre. O sofrimento não tem mais poder sobre ele, mas olhando para o seu pai machucado por sua causa, você não abraçaria esse pai? Você não choraria no ombro dele e diria: muito obrigado por tudo que você sofreu por mim? Abrace Jesus no seu coração, meu querido. Abrace Jesus. Não deixe a tentação vencer você, porque ainda há uma tentação que nos assola dizendo assim. Nós ficamos tentados e costumamos voltar para nós mesmos e dizer: é bonito tudo isso que você falou. Esse amor de Deus é muito bonito, mas não é para mim. Eu que pequei, eu que errei, eu que traí a Deus, eu que o abandonei, eu que fiz o mal a tantas pessoas. Não escute o que te diz o tentador. Escute o que te diz o teu Senhor. A palavra de Deus lhe diz: ainda que o teu coração te acuse, Deus é maior do que o seu coração. Fala agora: ainda que o meu coração me acuse, Deus é maior do que o meu coração. Vamos ficar de pé, dizendo: ainda que o meu coração me acuse, Deus é maior do que o meu coração. Deus é maior que o meu coração. E o amor de Deus por mim, o amor de Deus por mim, é maior do que todos os meus crimes. é maior que todos os meus crimes. Diga para o seu irmão: o amor de Deus por você, o amor de Deus por você, é maior do que todos os seus crimes, é Márcio. maior do que todos os seus crimes, Márcio. Diga para o seu irmão: ainda que o seu coração te acuse, ainda que o seu coração te acuse, Deus é maior do que o seu coração e Ele te ama. Deus é maior que o seu coração. Segura o e seu Ele irmão te pelos ama. ombros, olha nos olhos dele e diga para ele: Ele te ama. Ele te Deus ama. é apaixonado por você. Deus é apaixonado por Ele você. não sabe mais o que fazer para demonstrar a você o seu amor. O que Ele podia fazer por você que Ele já não fez? Pergunte. O que Deus podia fazer por você que Ele já não fez? Nós não vamos sair daqui de qualquer jeito, gente. Nós vamos sair da Canção Nova nesse dia de hoje, no dia de amanhã, segunda-feira, para levar para esse mundo aí fora, esse mundo carente, esse mundo triste e apagado, a boa notícia de que Deus o ama. Deus amou esse mundo que está aí fora. Nós não condenamos este mundo porque Deus também não o condenou. Deus amou este mundo de tal forma que deu Jesus para salvá-lo. E nós temos que levar esta palavra a quem não conhece Jesus ainda. Temos ou não temos? Temos. Nós temos que levar esta palavra anunciando, e testemunhando. E o maior testemunho que você pode dar para esse mundo de que você é amado por Deus e que Deus o ama é perdoando os inimigos que você tem. Não é perdoar os inimigos do tempo de Jesus que já não existem mais. Perdoar os seus inimigos, os inimigos da igreja, os inimigos de Cristo e os seus inimigos. Quem é cristão aqui, diga eu. Quem é cristão, diga eu. A nossa religião, gente, é a religião do perdão dos inimigos. Nós somos de Cristo, nós perdoamos. Esse mundo de hoje precisa desse anúncio. E eu fico feliz de ver tantos jovens aqui
Quero dizer uma coisa para você. Vamos aplaudir os jovens que estão no nosso meio, gente. São João, ele estava, preste atenção, São João era o único homem aos pés da cruz, e era um garoto, era um jovem. E São João ali aos pés da cruz, ele disse: eu vi e dou testemunho. Jesus continua a chamar os jovens para junto de si. A igreja precisa de jovens de coração puro como você, para dar testemunho ao mundo de que Jesus o ama. É muito bonito nós termos jovens que têm famílias santas, é muito bonito nós termos jovens que vão se dedicar ao sacerdócio, mas Deus precisa de jovens como você, que venha curar a família de Deus, que são todos aqueles que estão perdidos, que não têm medo de consagrar a sua vida ao serviço do Senhor. A igreja precisa de jovens como você, meu querido, que tenha coragem de se entregar numa vocação. E se Deus está te chamando, por que você não dá a sua resposta a Ele hoje? Quem sabe Deus não te quer para uma comunidade como a Canção Nova. Vai ser uma alegria receber você aqui, sabia? Tem um lugar nessa casa te esperando, se Jesus te chamou para cá. E olha, quero dizer para você e quero dizer para aqueles que nos acompanham de casa: se um dia você se magoou com algum missionário da Igreja de Jesus Cristo, ou se até com algum missionário da Canção Nova, não olhe para nós não. Só Jesus é perfeito e venha ser um missionário melhor do que nós. Tem espaço nesta casa para você. Dê um abraço apertado no seu irmão, bem apertado, e diga: Jesus te ama. Jesus te ama. Foi por você que Ele morreu. Foi por você que Ele morreu. E a salvação de Deus está sobre você. E a salvação de Deus está sobre você. CançãoNovaPlay.com. Assine já!